Antes do ouro, antes do café, antes de São Paulo virar o grande centro econômico do Brasil, existia um tempo em que o lugar mais importante da colônia ficava no Nordeste. E o motivo era um produto que hoje parece simples demais para impressionar alguém: o açúcar. Hoje, o açúcar é barato. Tem no café, no bolo, no refrigerante, no mercado da esquina. Mas alguns séculos atrás, ele era um produto raro, caro e muito desejado na Europa. Não era uma coisa comum, era luxo. E foi aí que o Brasil entrou nessa história. Portugal percebeu que o litoral nordestino tinha quase tudo que a cana-de-açúcar precisava: clima quente, solo fértil, chuvas em boa parte do ano, e ainda ficava a poucos dias de navegação da Europa. A cana já tinha sido testada pelos portugueses em ilhas como Madeira e Açores, mas no Brasil a escala era outra. Aqui havia terra em quantidade enorme, e aos poucos Pernambuco, Bahia e outras áreas do litoral nordestino começaram a se transformar. Onde antes havia mata e aldeias indígenas, surgiram plantações, engenhos, casas grandes, senzalas, igrejas, portos e vilas. O Nordeste virou o coração econômico do Brasil colonial, e o engenho era o centro desse mundo. Quando a gente ouve a palavra engenho, pode imaginar só uma fazenda antiga, mas na prática, o engenho era quase uma indústria da época. Tinha plantação de cana, moenda, caldeiras, fornalhas, armazéns, transporte, animais, trabalhadores especializados em uma organização inteira voltada para transformar cana em açúcar. Não era algo simples, era caro, complexo e exigia muito capital. Por isso, o senhor de engenho não era apenas um produtor rural. Ele era um homem de poder. Controlava a terra, produção, trabalhadores, influência política e, em muitos lugares, praticamente a vida social ao redor. Foi assim que o açúcar fez o Nordeste enriquecer. Mas essa riqueza não era uma riqueza espalhada. Ela se concentrava nas mãos de poucos. A base desse sistema era o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Grandes propriedades produziam quase uma única coisa: açúcar para exportação. E essa produção dependia violentamente do trabalho de pessoas escravizadas. Primeiro indígenas e, depois, cada vez mais, africanos trazidos à força para o Brasil. Então, quando a gente diz que o Nordeste foi rico, é preciso entender bem o que isso significa. A região produzia muita riqueza, mas a maior parte da população não vivia essa riqueza. Ela sustentava essa riqueza. O açúcar saía dos engenhos, chegava aos portos e cruzava o Atlântico em direção à Europa. E lá fora, esse produto entrava em um comércio extremamente lucrativo. Por isso, a comparação com o petróleo funciona tão bem. Claro, o açúcar não era petróleo, mas para aquela época ele tinha algo parecido. Era um produto estratégico, desejado e capaz de movimentar fortunas. Quem controlava o açúcar controlava uma parte importante do comércio atlântico. E por um tempo, o Nordeste foi uma das grandes máquinas desse açúcar. Recife e Olinda, por exemplo,
não eram lugares periféricos. Eram pontos centrais de uma economia internacional. Navios chegavam, mercadorias saíam, comerciantes negociavam, igrejas eram construídas, engenhos funcionavam sem parar. O Nordeste não era um canto esquecido da colônia. O Nordeste era o trunfo. E é por isso que os holandeses entraram nessa história. No século XVII, os holandeses eram uma das maiores potências comerciais do mundo. Eles tinham navios, bancos, comerciantes, tecnologia e uma rede enorme de distribuição pela Europa. E eles conheciam muito bem o negócio do açúcar, porque já participavam desse comércio. Durante muito tempo, os holandeses compravam, refinavam e revendiam o açúcar brasileiro no mercado europeu. Eles não eram apenas visitantes distantes, eles faziam parte do sistema. Mas chegou um momento que intermediar já não bastava. Eles queriam controlar a fonte. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco. E isso não aconteceu por acaso. Eles escolheram justamente uma das áreas mais ricas da América Portuguesa. Quem dominasse Pernambuco, Recife, Olinda e os engenhos dominavam a parte valiosa da produção de açúcar. Durante o domínio holandês, Recife passou por grandes transformações. Com Maurício de Nassau, a cidade recebeu obras, pontes, canais, artistas, cientistas e uma visão urbana que era rara na América colonial daquela época. Naqueles anos, Recife viveu seu momento de maior destaque na América colonial. Não era filantropia, era somente a gestão de um enorme investimento. Quanto mais produtiva a colônia, mais lucro voltava para Amsterdã. Mas os holandeses foram expulsos em 1654 e, à primeira vista, isso parece uma vitória completa dos portugueses e dos luso-brasileiros. Só que a história não terminou ali. Os holandeses saíram do Nordeste, mas não saíram de mãos vazias. Eles levaram conhecimento. Levaram experiência sobre produção, comércio, financiamento, refino e distribuição de açúcar, e passaram a investir em outras regiões, principalmente no Caribe. Esse foi um dos grandes golpes contra o açúcar brasileiro. O que antes era uma vantagem do Nordeste começou a virar concorrência. As Antilhas passaram a produzir açúcar em larga escala. O Caribe ficava mais perto da Europa, tinha rotas comerciais fortes e contava com experiência acumulada por quem já conhecia o negócio. O Brasil deixou de ser tão dominante. O preço do açúcar começou a cair, a concorrência aumentou, os lucros diminuíram, e aquela riqueza que parecia tão sólida começou a perder força. Mas o declínio do açúcar não aconteceu de um dia para o outro. Os engenhos continuaram existindo, a elite açucareira continuou influente, a cana continuou plantada no Nordeste. O açúcar não acabou, mas deixou de ser o centro do mundo. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a atenção da coroa portuguesa se deslocou. O interior passou a atrair pessoas, controle, impostos e ambição. Depois, viria o café, e então, a indústria. E o Nordeste, que tinha sido o primeiro grande motor econômico do Brasil,
foi perdendo o protagonismo. Essa é a parte mais importante. O açúcar não deixou apenas engenhos antigos e cidades históricas. Ele deixou uma estrutura, grandes propriedades, pouca diversificação, riqueza concentrada, trabalho explorado, dependência de um produto valorizado no mercado externo. Enquanto o açúcar dava lucro, o sistema parecia poderoso, mas quando o mundo mudou, a fragilidade apareceu. E talvez essa seja a grande ironia da história. O Nordeste foi o primeiro grande centro econômico do Brasil, mas também foi uma das primeiras regiões a sentir o peso de um modelo que o país repetiria por séculos: produzir muito, vender para fora, concentrar riqueza e depender do próximo produto valorizado no mercado. Foi assim com o açúcar, depois com ouro, depois com café. E essa é a mesma situação em que o Brasil está até hoje, porque o açúcar fez o Nordeste enriquecer, mas não transformou aquela riqueza em algo duradouro. No fim, a riqueza saía da terra, passava pelos portos, cruzava o oceano e raramente ficava com quem a produziu.